vamos ler o Salmo 127 em pé. Eu vou ler na tradução de Nova Linguagem de hoje, uma tradução mais moderna, embora o contexto está igual. O texto é realmente, o conteúdo em si está igual, mas ajuda-nos a melhor compreender o texto sagrado, que diz assim. Todos encontraram o Salmo 127? Todos ligaram a Bíblia? Eu hoje tenho a Bíblia aberta e também tenho aqui ligada. Não está aqui já na minha cábula, já tenho aqui o versículo, os textos todos, não é? Então diz assim o texto sagrado. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama. Mesmo quando estão dormindo, os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? E é interessante, podem sentar. Depois eu agora vou fazer algum acompanhamento também na tradução anterior, na tradução mais arcaica de João Ferreira de Almeida. E é interessante nós vermos este salmo. Este salmo ele é realmente muito falado quando nascem crianças, a entrega de bebés, e muitas vezes nós perdemos a noção do verdadeiro sentido do que este salmo nos diz. Este salmo, sem dúvida, que é um alerta à nossa vida, é um completo ensino sobre como devemos edificar nossa vida. Como devemos construir a nossa casa. Não uma construção física. Não estamos a falar de uma casa de tijolo, ou de aço leve, ou de madeira, mas como construir a nossa vida com Deus, a nossa família com Deus, a nossos filhos serem edificados na palavra do Senhor, e assim por aí fora. De acordo com o Salmo, podemos compreender que a nossa vida pode ser construída de muitas formas. Há pessoas que constroem a sua vida de uma forma completamente colocando Deus de parte. Deus não faz parte da sua vida. Outros constroem a sua vida com Deus, com ou sem Deus. E é importante nós compreendermos como é que Deus está na construção do nosso edifício família. Vocês entendem? Como é que a tua família está a ser edificada? Como é que a tua casa está a ser construída? Como é que as tuas finanças estão a ser preparadas, guardadas? Como é que tu vives a tua vida? A tua vida tem como base o quê? Quantos de nós têm construído as nossas vidas na base do nosso esforço humano, sem muitas vezes consultar Deus nas nossas próprias decisões? E é verdade. É muito frequente emocional. Na sexta-feira, nós na nossa lição que estamos a dar sobre ser, que é um curso que nós temos para a escola, curso esse que é provável que venha a dar o meu futuro livro, mas é interessante nós vermos que as pessoas têm sido edificadas de uma forma errada. E o nosso olhar, e este salmo, podíamos quase trazê-lo para a sexta-feira, porque muitas vezes nós edificamos a nossa vida com base naquilo que os nossos olhos veem. É ou não é? Olha, vi um melhor ordenado. Olha, vi uma melhor cidade. Olha, vi uma melhor igreja. Olha, vi uma melhor menina mais linda. Eu vi isto, eu vi aquilo. Eu gostei daquele carro, fiquei apaixonado. Porque os olhos hipnotizam-nos. É ou não é? Os olhos levam-nos a tomar decisões erradas. Os olhos levam-nos a decidir e não decidir da forma certa. Por isso que a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom.
E nós precisamos de compreender como estamos construindo a nossa casa. E a maioria das pessoas constroem a sua casa na base das decisões emocionais. E sexta-feira eu partilhava que 80% a 90% das nossas decisões têm como base os nossos olhos. Eles olham, veem, gostam e compram. Eles olham, veem, gostam e decidem. E as nossas decisões não são como base algo muito mais sólido que é Deus. Deus tem que ser a base das nossas escolhas. Todas as nossas escolhas, toda a edificação da nossa casa, seja a compra de uma casa, a compra de um carro, a decisão da igreja onde eu vou fazer parte, a decisão do que eu vou decidir entre este emprego e aquele, a decisão de escolher a nossa noiva ou o nosso noivo. Nós temos que observar com muita atenção as decisões que vamos tomar. Porque, de acordo com este salmo, a base está em quem edifica. E às vezes nós achamos, eu faço, eu quero, eu posso, eu mando, eu decido. Quando devíamos dizer, Ele faz por mim, Ele decide por mim, Ele cuida de mim, Ele me protege. Não são as nossas armas que nos protegem, o Salmo fala disso. Não é a nossa sabedoria que nos protege. A nossa sabedoria pode nos levar a um determinado momento e lugar. Mas quando eu construo a minha casa, com base também na minha sabedoria que Ele me deu, que é uma dádiva que vem de Deus, também com base no meu esforço, porque também há um princípio bíblico que Deus disse a Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te ajudarei. E quando eu tomo esse tipo de decisões com base em Deus, quando é Deus o centro das minhas decisões, quando eu não faço nada sem Ele me consentir, aí a minha história muda. A edificação da minha casa começa a ser aquilo que o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa. Quem é que tem que edificar a tua casa? Quem é a pessoa que tem que construir a tua vida? De acordo com o Salmo 27, é Ele. Não tenho um amém, pois não? Amen, diz o Rodolfo. Amen é o quê? Amen não é homem. Man não é homem. Tu estás a dizer mal, amen. Amém. Há quem diga amém. Não gosto muito também. Eu gosto muito. Amém. Não é assim que está na Bíblia, amém. Porque há muito pastor que diz amém. Hã? Amém. Amém. Eu não gosto de amém. Eu gosto amém. Amém. Vamos dizer amém? Amém. Quem constrói a tua casa? Ai, pastor, sem dúvida, tem sido eu. Sem dúvida, tem sido a oportunidade. Sem dúvida, a minha casa tem sido construída na base das minhas necessidades. Eu tenho decidido com base no olho. É o olho. Olha, Abraão e Ló tiveram uma divergência entre eles. E Ló disse assim, Abraão disse, escolhe o caminho que tu queres. Se escolheres a terra da esquerda, eu vou para as terras da direita. Se escolheres as da direita, eu vou para a escolha da esquerda. A Bíblia diz que ele escolheu as terras mais lindas, com mais pastagem para o gado. Escolheu pelos... E escolheu mal, porque aquelas terras foram todas destruídas. Ele teve que fugir e saiu sem nada. E podem ler lá em Gênesis a história de Ló. Um homem que também tinha Deus, mas que em determinado momento da sua vida escolheu com base nos seus olhos. E Deus está a dizer no Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, irmãos, a construção da nossa vida, ela precisa de estar concentrada em Deus em nossa vida. É Deus o nosso centro.
É Deus aquele que nos cuida de nós. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos protege. É Deus que é a nossa fonte de alegria. Este salmo mostra um Deus pleno, um Deus completo, um Deus que cuida das minhas finanças, cuida da minha casa, protege a minha casa, é o gerador da minha alegria, porque a Bíblia diz que nele nós encontramos essa alegria. O Senhor é a base de toda a minha construção. E Jesus disse uma coisa gira. Sem mim, nada podeis fazer. Mas ele disse isto para quem? Ele disse isto para aqueles que se deixam conduzir. Porque nós podemos edificar a nossa casa sem ele. E a Bíblia mostra-nos, e nós temos isso como também ensino. Muitas vezes nós, e eu queria, sem avançar, passar por um item que é o Eclesiastes. Ele fala sobre pessoas que conseguem prosperar sem Deus. O Salmo é sem dúvida um alerta e um conselho para edificar nossas vidas, tendo como base o Senhor. Eclesiastes declara: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça. Olha o que diz: há justo que perece, que sofre, que parece que não prospera também na sua justiça. E há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Salomão observa que neste mundo, às vezes, há justos que sofrem e os inimigos prosperam. Mas isso não significa que Deus seja injusto ou que não tenhamos possibilidade de ter algo substancial, que é verdadeiramente a verdadeira felicidade, que é a nossa salvação, que é a garantia da vida eterna alcançada através de Jesus. A nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira felicidade, a nossa verdadeira construção não tem a ver com aquilo que é terreno, mas com aquilo que é eterno. Por isso que Jesus nos falou muitas vezes: não ajunteis tesouros na terra onde a ferrugem consome. E eu gosto muito de falar isto, porque por vezes achamos que as pessoas que têm valor nesta terra são as que têm dinheiro, mas não é. A pessoa que tem valor nesta terra é aquela que Deus habita. É aquela que é o tabernáculo de Deus. É aquela onde Deus comanda, guia, controla. Aquela que é guiada pelo Espírito Santo. Essa é a melhor pessoa do mundo. Mas às vezes nós confundimos, achamos que por facto de uma pessoa ter um carro novo, aquilo lhe dá poder e autoridade, achando que tem um bom anel, um anel de diamantes, uma coisa muito valiosa. Aquela pessoa tem poder e autoridade, mas deixe-me dizer, nada gera autoridade na nossa vida que seja externo. Eu posso estar com o melhor fato ou o melhor terno, como dizem os brasileiros. Eu posso ter o melhor carro, a melhor casa. Posso ser a pessoa mais bonita, mais talentosa, mais inteligente e não ser a pessoa que Deus habita. Isso não significa ser abençoado. Nós precisamos de construir a nossa casa com base naquele que habita o nosso coração. E ele precisa ser o comandante da nossa vida. Asaf, no Salmo 73, eu até escrevi aqui alguns versos, ele estava num momento de conflito emocional e espiritual, quase revoltado contra Deus. Porquê? Diz o Salmo, no verso número 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã e castigado. O salmista Asaf confessa que quase se desviou de Deus porque os ímpios prosperavam. Os ímpios parece que não tinham apertos na sua vida. E eu deixo-me dizer, ímpio é aquele que não tem Deus. Ímpio é aquele que não quer Deus. Ímpio é aquele que blasfema também de Deus. Mas ele prosperavam. Mas há uma coisa que lhe fez bem e que vocês também fazem bem. Foi quando ele veio à casa do Senhor. E diz o texto logo a seguir, no verso número 16, quando pensava eu em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus.
Então entendi eu o fim deles. Desses que parecia que estava tudo bem. Desses que podiam mentir, enganar, dizer palavrões, prostituir-se, viver como querem, decidir como querem, até que eu entendi o fim deles. E certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase num só momento. Ele está a dizer como eles caem de um momento para o outro. Queridos, nós precisamos de perceber como estamos edificando nossa casa. Irmãos, o Senhor Jesus foi alguém que nos ensinou princípios. E muitos. Ele falou-nos, não comece a construir uma casa sem fazer contas. Disse ou não disse? É verdade. Ele disse muitas coisas para sermos racionais. A racionalidade não altera a nossa fé. Eu posso ser racional, e racional parece quase que contrário à fé, porque a fé é irracional. Você compreende o que eu quero dizer? A fé é irracional. A fé é acreditar no que não é visível. A fé é o oposto à racionalidade. No entanto, Jesus mandou-nos ser racionais. E lá o próprio apóstolo Paulo ensinou para termos uma atitude racional, renovando a nossa mente, mas fazendo um culto racional, um culto inteligível, um culto que nós percebamos o que estamos a falar, entendermos. Irmãos, a palavra de Deus se entende no racional, a fé se crê no sobrenatural. Eu creio em Deus racionalmente. Eu entendo Deus porque a Bíblia diz que a fé não vem pelo irracional. A fé vem pelo ouvir racionalmente a palavra de Deus. Alguém está cá a ouvir? Você quer ser um homem de fé? Leia a Bíblia, estude a palavra, venha aos cultos, dedique-se a Deus, invista nele, no seu conhecimento. Mas se você quer ser um homem de fé, tem que passar por esse caminho. A fé não é gerada por emoção. A emoção gera uma fé falsa. A emoção gera uma fé que pode ser perigosa. Porque eu na emoção sou capaz de dar o carro, a casa, tudo. Mas depois, como não foi produzido por uma fé convicta, não foi uma decisão tomada racionalmente e espiritualmente e guiado pelo Espírito Santo, eu mais tarde vou blasfemar daquilo que fiz. Vou chamar ladrão aos pastores, vou chamar bandidos a toda a gente, vou dizer que as igrejas são umas aldrabonas, que só querem o meu dinheiro. Sabe porquê é que vocês dizem isso e alguns dizem isso? Porque não tiveram uma fé racional, no sentido em que a fé foi construída na palavra. A fé foi construída no momento. Foi uma fé emocional. E isso leva-nos a tomar decisões irracionais. Alguém está a entender o que eu estou a falar? Nós precisamos de compreender o que é que nós estamos, como construímos a nossa casa. E é natural que hoje, sabe porque é que hoje proliferam a abertura de tantas igrejas? Sabe porquê? Porque as pessoas não estão com uma fé construída no racional, estão construídos no emocional. Mudam de igreja, vão para outra igreja, abrem igrejas atrás de gente emocional, à procura daquilo que não encontram. Vão para um lado, parece que ali está certo, passado meses, alguns até conseguem anos, e descobrem, afinal, eu estava melhor onde estava originalmente. Se calhar eu fiz mal, mas já não conseguem voltar atrás. Têm vergonha. Sabe o que é que nós, irmãos, como igreja, precisamos de entender? Nós precisamos de entender o plano de Deus para a nossa vida. Precisamos de entender o que é espiritual, mas também precisamos de entender o que é racional. Eu sou pentecostal. Não parece, mas sou. Eu acredito em milagres. Eu acredito nos dons. Eu acredito nos 5 ministérios. Eu acredito na ação do Espírito Santo. Eu acredito, mas estou cansado de ver tretas e palhaçadas nas igrejas. Mas sabe o que é que as pessoas querem? Cultos de palhaçada. Cultos de barulho, cultos que parecem ser cheios do Espírito Santo, cultos que parece que o barulho vale mais do que o racional. Há dias eu estava a falar com alguém e esse alguém disse-me assim, o nosso culto tem 30 minutos sobre oferta. Eu digo, é gaita, 30 minutos sobre... Então a nossa igreja, eu mando os meninos, os nossos grandes líderes a pregar em 30, 35 minutos, só da oferta são 30.
Porquê, irmãos, é que nós andamos a construir uma igreja em busca do quê? Eu até entendo o poder da oferta, eu entendo o poder do sacrifício, eu entendo o poder de dar uma oferta extraordinária, está na Bíblia. Agora, fazer da igreja uma colheita de dinheiro é roubo, é enganar o povo. A tua vida não é construída com base na tua oferta. A tua oferta é uma parte da tua fé. Tal como a Bíblia Sagrada nos ensina que somos salvos pela graça, não pelas boas obras. Mas logo a seguir no verso 12 de Efésios, lá diz que nós fomos salvos para fazer boas obras. A tua oferta não é o que te salva. Mas o que te salva é pela graça, pelo favor imerecido de Deus sobre a tua vida. E por momento em que tu começas a viver o Salmo, se tu não edificas a casa, se o Senhor, olha o que diz, se o Senhor não edificar a tua casa. Quando a palavra de Deus diz casa, ela é completa, é plena. Chama-se família, chama-se casa, chama-se dinheiro, chama-se filhos, chama-se tudo. E ele a seguir explica o Salmo. Fala de filhos, fala de proteção, fala de prosperidade, fala de felicidade. Você está cá. Mas quem é que tem que construir a tua casa? É o Senhor. É o Senhor. Precisamos de compreender o que é edificar a nossa casa. O Senhor Jesus ensinou, eu penso que um grande paralelo deste salmo é em Mateus 7, quando o Senhor Jesus fala lá no versículo 24 a 27 sobre a edificação da casa. Os que edificam a casa sobre a rocha e os que edificam a casa sobre a areia. Conseguires encontrar Mateus 7, 24 a 27. E é interessante que o início do texto, antes de falar da construção, ele diz: todo aquele, pois, que ouve o pastor Paulo Teixeira, Paulo Ferreira, Paulo Alexandre, tem esses três, sou um homem feliz. Todo aquele que, pois, escuta o pastor Paulo, que ele ensina as minhas palavras e não as pratica, vem a seguir a lista. Todo aquele que ouve o Danilo aqui a pregar as minhas palavras e não as pratica. Todo aquele que ouve, seja quem for que sobe aqui ao altar, olha, até os que estão a cantar estão a ministrar a palavra. Vocês reparam? A gente às vezes pensa que cantar é um ministério de grande valor na igreja, porque está-se a cantar a palavra. Está-se a cantar verdades espirituais. Só que as pessoas vão ser embaladas pela melodia. Muitas vezes nem é pela letra. Mas quando estávamos a cantar o início deste canto, podes pôr o início, só para mim, Paulinho. Desculpa lá eu dar-te muito trabalho, mas olha, o meu ordenado é bom, não é? Exatamente. Então põe lá o início do último cântico, só para a gente ver. Mas quando nós construímos a nossa casa com base, junto ao poço estava eu, vamos continuar. Quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu. Sem me ouvir e conhecer, uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Irmão, obrigado. Você sabe o que é água? O que é o símbolo da água na Bíblia? A gente tem que estar a valorizar o que está a cantar. Água é palavra. Diz Jesus, através do apóstolo Paulo à igreja, para que a noiva deve ser purificada pela lavagem da água, que é, e diz lá, a palavra. Nós precisamos de entender o poder da palavra, porque é a palavra que gera fé. O irmão, no fim do meu sermão, o irmão pode sair daqui com duas atitudes. A atitude de foi giro, foi bom, foi interessante. Ok, gostei. E continua tudo como antes. Ou na atitude de uau, eu hoje, a partir de agora, minha casa vai ser edificada não por mim, mas pelo Senhor. E como? Como? Que alguém me responde como? Pela palavra.
Porque se for pelas emoções é perigoso. Se for pelo poder dos olhos é muito perigoso. Mas se for pelo poder da palavra, a minha vida é edificada de outra maneira. Ai, pastor, mas eu gosto de cultos mais assim, cultos mais assados. Você às vezes grita muito, isto faz-me ferir os ouvidos. O seu louvor na igreja é muito alto, não gosto. Gosto de um louvor mais tranquilo, mais adoração. Eu chego ao pé desse irmão e digo assim, olha, sabe, eu também não tenho a igreja que eu queria. Eu gostava de ter uma igreja diferente. Quer que eu lhe diga? É que você não vai gostar do que vai ouvir, porque você também não é o que eu gostava que você fosse. Não é? E começa ali a dizê-las. Irmão, você é o que quer que os outros sejam? Hã? Você, se fosse o pastor da ICIR ou de outra igreja qualquer, você iria ter a igreja que você quer? Não vai, irmão. Nem Jesus conseguiu transformar pessoas que estavam com ele. Porque ele deu vontade, deu capacidade delas decidirem. Você acha que os milagres de Jesus converteu alguns fariseus? Não. Muita gente rejeitava os milagres, até dizia que ele expulsava demónios porque tinha o maior dos demónios com ele. Edifica a tua casa, sendo Deus o autor, o construtor, o orientador, o guia. Sabe que eu gosto muito de ler, eu não tenho pregado o Êxodo, há uns anos que não tenho ido para esses textos, mas ando com vontade de começar a mexer neles. Acho absolutamente interessante quando Deus manda construir o tabernáculo. Você repara que Deus era Deus do pormenor. Deus de pormenores, muito pormenor. Tem que ser esta medida, tem que ser aquela, tem que ser este tecido de púrpura, tem que ser o outro, não sei do quantos, tem que ser ouro, tem que ser prata, tem que ser isto, tem que ser aquilo. Tudo tinha uma orientação divina. E no Novo Testamento, nós parece que vale tudo. Mas o problema, irmãos, é que no Novo Testamento a gente morre sem saber que morreu. E lá o apóstolo Paulo dizia à igreja de Coríntios, há entre vós muitos fracos que não sabem, muitos doentes que também não sabem, e muitos que dormem que ainda não perceberam. Que é quando a palavra deixa de ter efeito na tua vida, já estás a dormir. Porque quem dorme não ouve nada. Pois não. Quem dorme até tem sonhos ou pesadelos. Irmãos, ouçam com muita atenção. A tua casa tem que ser edificada pelo Senhor. Não é edificada pela tua estrutura intelectual. Ela funciona, mas funciona colocando Deus. Funciona colocando os princípios dele. Precisamos de Deus na edificação. Jesus ensinou sobre este texto de Mateus 7, que quem constrói sobre a rocha, e construir sobre a rocha significa ouvir a palavra e fazer como ele quer, pode dizer amém. Construir sobre a areia também significa conhecer a palavra e não vivê-la, não praticá-la. E eu tenho que lamentar o que vou dizer, isto e mais fica gravado, por isso que eu não sou muito amado. Até fiz um verso giro. Fica gravado, por isso não sou amado. Está giro. Estamos a viver a época de crente evangélico não praticante. Porque antes só se dizia isso dos católicos apostólicos romanos. Agora estamos a viver a época dos evangélicos. Não, você é cristão. Sou crente evangélico. Só não diz não sou praticante. Só não diz, mas é. É isso que vive. Evangélico não praticante. Mas você vai à igreja? Então não vou. Tenho uma igreja fantástica do pastor Paulo. Aquela onde é Isir, aquela que tem lá aquelas coisas giras e tal, e não sei o quê, e que a pastora Bela. A pastora Bela é uma delícia, é uma senhora tão gira. O pastor Paulo gordinho, mas muito bonito, um homem muito giro e tal. Olha, irmão, desculpe lá, mas você não vem à igreja por causa de mim nem da Bela. Você vem à igreja porque aqui se ensina a palavra. Porque no dia, se eu deixar de ensinar a palavra, mande-me pastar. Ouviu? Nós estamos aqui porque aqui há a palavra de Deus.
O louvor também está certo, está enquadrado na Bíblia, porque se estivermos a cantar um cântico herético, temos que o tirar também. Porque às vezes podemos ser embalados por uma música que tem alguma heresia. Irmão, a Bíblia, o que é isso? Irmão? Nós somos da ICIR porque nós pertencemos a uma igreja. Jesus mandou-nos para fazer parte de uma igreja. Foi ou não foi? Que todos devemos ter o nosso pastor que cuida de nós. Ou não diz? Mas cuidado, irmãos. Precisamos de compreender que o Senhor vem também na nossa proteção. Nossa vida, nossa casa é protegida por Ele. Agora, será que eu não posso comprar um alarme para ter em casa? Claro que pode. Claro que pode. Será que eu não posso ter um guarda-costas? Também pode, não tem problema nenhum. Mas o Trump também tinha e passou-lhe assim a rasgar na orelha. E há outros presidentes que levaram com ela na testa. Irmão, se o Senhor não guardar a tua vida, ninguém guarda. Vais na estrada e morres. Oh, irmão, eu sou um distraído a conduzir. Eu gosto de conduzir. Quem vem comigo tem que ser salvo. É uma evangelização plena. É logo evangelizado. Não é, o irmão está salvo. Eu estou, mas acaba, está salvo, fique descansado. Não é? Tem que ser salvo para andar comigo. Se não é salvo, é melhor não andar comigo. Por isso que alguém, vou com a Bela. Vai com a Bela, porque a Bela conduz sem emoção. As curvas não se sentem, o travão não se sente. Nada, é uma condução sem emoção. Eu não, é uma condução com emoção. O tempo que eu vejo é um espetáculo. Eu vou a 120 e o caminhão a 180. E a gente parece que ainda vai mais depressa. Estou a brincar, não é tanto assim. Estou a fazer uma hipérbole, uma linguagem figurada aumentada. Mas nós, irmãos, eu já me perdi. Já estou a divagar. Precisamos, irmãos, de perceber que é o Senhor que é nosso protetor. O salmista diz isso. Veja, o salmo diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda o sentinela. Ou será que o Senhor enganou-se? Está aqui mal escrito. O salmista Davizinho, neste dia, não estava inspirado pelo Espírito Santo. Este salmo está fora de contexto. Mas é verdade, irmão. Quem nos guarda é o Senhor. Tu vais ali na estrada e morres. Ai, pastor, eu já nem ando de carro para não morrer de acidente, que está tudo maluco. Pronto, mas então ao saís da casa para ir ao café, passa um carro por cima de ti e morres. Ou não passa? Ah, também não. Então vou-te dizer, olha, um amigo meu, não vou dizer o nome porque não devo, um senhor muito bem na vida, em Caldas da Rainha, um homem fantástico, bom, patrão, foi patrão da minha querida esposa. Ele, ao subir uma escada do café, um café também bem conhecido na cidade de Caldas, ao sair foi lá beber o cafezinho dele. Ao começar a descer a escada, morreu. Caiu da escada abaixo e morreu. A gente para morrer só basta estar vivo. Não é preciso mais nada. É só preciso estar vivo. E, oh, irmão, se o Senhor não nos guardar, eu quero que você entenda uma grande verdade hoje. Tu precisas de Deus em todos os aspectos da tua vida. Até para fazer o amor com a tua esposa. Porque se ela tiver dor de cabeça todas as noites, tu não. Nada, zero. E as coisas estão a olhar para mim. É verdade, se a esposa não quer, tu também não tens. É ou não é? Até para o amor, Deus fica tão contente de ver os seus filhinhos a fazer o amor. Deus gosta de ver isso. Olha, o meu filho, dei uma coisa tão gostosa para eles. Mas é com a tua mulher, não é com a mulher dos outros, é com a tua. Com a gordinha, com a magrinha, com a já velhotinha, com já com as pelinhas assim. Já faz braille, ali o sítio dela, já tem braille. Os peitinhos já têm braille. É para... Irmão, delicia-te com a tua amada. Delicia-te com ela. Deus fica contente. E comer, julgas que Deus não fica contente tu comeres o melhor da terra? Porque é Ele que também dá a prosperidade. Ele diz isso. Mas qual é a base de toda a nossa felicidade, diz a Bíblia? É o Senhor. Olha o que diz o Senhor. Eis que os filhos do Senhor são a herança. São a alegria, como flechas na mão. O Senhor gera felicidade na nossa vida. Amém?
A razão da nossa alegria, não é o Senhor. Os filhos, como diz a tradução, são um presente. Eles são uma verdadeira bênção. Quem não consegue ter filhos tem uma perda enorme. Porque filhos são uma alegria. Olha os meus dois. Onde é que está o outro, o cabeludo? Eles são uma bênção. Eu sou cada vez mais feliz. Agora tenho duas normas. A outra hoje não pôde vir e a minha neta também não. Estão meio desviadas, não é? Vieram ontem. Acho que vai a Fátima, é mais religiosa. A minha Maria e a minha Cleice é mais religiosa. Então vão a Fátima. Mas é uma alegria. A brevezinho vamos a um passeio, os 7. Não é? Umas ferinhas juntos. Então não é uma alegria. Eu não era tão feliz sem filhos. Você era? Sério, vocês eram? Eu não era. Não era. Eu queria um rancho de filhos. Sabe que os filhos no tempo antigo, eles eram a base da proteção da família. Sabia disso? Não só proteção das pessoas, dos inimigos, dos ladrões, dos bandidos, como também a proteção financeira. Por isso que o Senhor diz, bem-aventurado aqueles que enchem a sua casa de filhos. Porque eles são causa, os filhos são como a flecha na mão do soldado. Ou seja, um soldado sem flecha está fraquinho. Mas com flecha é alguém com uma capacidade de defesa maior e de ataque. Assim são os filhos na nossa vida. Antigamente os filhos, irmãos, de acordo com aquilo que todos sabemos, até há um século atrás, os filhos eram a bênção dos pais. Um pai sem filhos não tinha garantia de, na velhice, ter alguém que cuidasse deles. Ainda hoje os filhos devem ser isso, proteção dos pais. Ou não? Mas os conceitos mudaram, o mundo mudou. Hoje um pai, um idoso que não tem filhos, não tem família, consegue entrar num lar, consegue ter proteção. Hoje a sociedade está muito protetora de alguns idosos e é capaz de haver algum consolo na vida dos idosos. Hoje. Mas há 100 anos não era assim. Não havia reforma, não havia sustento dos idosos que não tivessem como sustentar. Eram ajudados pelos vizinhos e pelos amigos, para não morrerem de fome. E um pai e uma mãe com muitos filhos era sinal de alegria na velhice. Era sinal de proteção. Era sinal de muita alegria. Porque depois dos filhos vêm os netos. Depois dos netos vêm os bisnetos. E por aí fora, no meu caso, vou até aos pentanetos. Que eu vou viver até aos 100 e troco ao passo. É verdade. Os meus filhos vão demorar para ter herança. Queridos, se alguma coisa conseguimos extrair hoje, precisamos de compreender que a nossa fonte de gozo, de alegria, é o Senhor. Amém? Os filhos são a herança. Aquilo que Deus quer dizer, eu sou a fonte da vossa alegria. Em Jeremias 29:11 diz, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem te está falando. Deus estava a dizer isto para o povo que estava que tinha de uma situação de 70 anos preso numa terra onde já não era a terra deles. Deus não nos quer abençoar. Se há alguma coisa que este salmo nos ensina é que nossa família, nossa casa, nosso património, o mais importante de tudo na nossa vida é ser Deus a construí-la. Por isso que o apóstolo Paulo declara para cuidarmos também da nossa família. Quem não cuida dos seus já negou a fé e é pior do que o infiel. Amém? Que Deus possa, irmãos, nos ajudar. Eu queria falar um bocadinho de filhos, para terminar, que tu possas fazer com que os teus filhos entendam que quem deve edificar a sua vida é o Pai dos céus. Amém? Que ele entenda que é bom ter pai e mãe, é bom construir a vida e ter um pai com cabeça, tronco e membros, inteligência intelectual, o trabalhador, poupado, que sabe fazer contas, mas que acima de tudo, a sua grande fonte de esperança é o Senhor. Amém? Porque eles precisam de compreender que o pai confia em Deus.
Eu gosto de ver quando os filhos desafiam os pais para fazer a oração, desafiam os pais para ler a história da Bíblia, desafiam os pais para falar da palavra do Senhor. Compre uma Bíblia pequena, aquela que tem as histórias da Bíblia, para eles começarem a entender como Deus era grande na vida de tantos homens que são os nossos heróis da fé. Os super-heróis da Bíblia. Não o Homem-Aranha, não o Touro ou aqueles que a gente vê nos filmes, mas Deus ser o nosso exemplo de vida. E como Ele protegeu alguns, que nos pode proteger a nós também. Amém? Meus amados, que nós possamos nesta manhã colocar Deus em nosso caminho. Se o Senhor ainda não é, deixe-me dizer, se o Senhor ainda não é aquele que edifica a tua casa, eu tenho um apelo nesta manhã. Eu pedia que ficássemos de pé. Eu pedia que, de uma forma bem respeitosa, fechássemos os nossos olhos e pergunta-te, quem é que está a construir a tua vida? Quem é que está a edificar a tua casa? Será que são os amigos? Será que é a opinião de A e de B? Ou é a opinião da palavra do nosso Deus? Quem está a edificar a tua casa? Quem está? Se tu sentes que Deus não tem edificado a tua casa, eu peço que todos fechemos os olhos, mesmo quem está aqui atrás. Eu gostava muito, nesta manhã, desafiar-te a tomar uma decisão. A decisão de dizer, Deus, hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Hoje eu quero que tu edifiques a minha casa. Quero que sejas o protetor da minha casa. Quero que sejas o que edifica a minha casa a todos os níveis. Quero que sejas a fonte da minha alegria. Porque Ele diz que Ele é quem dá a herança. Os filhos são a herança, são a alegria, são o gozo da família. Eles são. E tu precisas ter a fonte da tua alegria. Precisa de ser o Senhor.